E foi na quinta temporada de Abel Ferreira pelo Palmeiras que o clube ficou pela primeira vez sem nenhum grande título no ano. E a pergunta que fica é, por quê? Vem comigo que é isso que eu vou tentar responder na análise de hoje. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a uma análise que é fundamental, porque pela primeira vez em toda a era Abel, o Palmeiras passa uma temporada sem vencer Libertadores, ou Copa do Brasil, ou Campeonato Brasileiro, e na minha opinião, para que isso não se repita em 2025, o mais importante é entender os motivos para isso ter acontecido. Se você concorda com isso, já inscreva-se aqui no canal, porque no Análise Verdão a gente tá sempre falando de Palmeiras com racionalidade, nas boas e nas más fases, e é só aqui neste canal que você vai ter acesso às melhores análises táticas sobre o Palmeiras em 2025. O primeiro motivo que eu vejo para o Palmeiras não ter vencido nenhum grande título em 2024 tem a ver com a renovação do elenco. Eu acho que é o que tem mais sido falado hoje, porque quando você passa muito tempo vencendo e vencendo com a mesma base, os mesmos jogadores, é natural que a motivação caia, que em algum momento o time bata num teto. Quando isso acontece, é fundamental você promover uma reformulação, não porque esses jogadores são ruins, não prestam, mas porque é importante você renovar os ares para seguir vencendo. Eu venho falando sobre isso há um tempão, principalmente depois do fim de 2023. Nessa temporada, o Palmeiras até iniciou esse processo, mas foi tarde demais, né? Conseguiu contratar finalmente o volante que precisava depois de ficar um ano sem repor a saída do Danilo, mas os principais reforços do time na janela vieram no meio de temporada, na janela de agosto, com o ano rolando, com 2 mata-matas importantes já de cara, né? Não houve tempo suficiente para que essas mudanças fossem de fato estabelecidas dentro do Palmeiras e não houve mudança suficiente no elenco. Faltou renovar mais esses ares. Isso é responsabilidade da direção e do Abel também, e é um dos motivos para passar 2024 sem títulos grandes, né? Teve o Paulista, mas não teve nenhum dos 3 principais. Claramente, essas partes, direção e comissão técnica, confiaram no desempenho de alguns jogadores que desempenharam no passado, e essa temporada não conseguiram fazer o mesmo. Pensando em 2025, nessa próxima temporada, é fundamental a gente desapegar de alguns jogadores e de fato continuar esse processo tardio de renovação do time. O segundo fator fundamental é o desempenho coletivo do Palmeiras, que esteve abaixo de uma forma geral na temporada. Por desempenho coletivo eu tô falando mecanismos, eu tô falando de tática, eu tô falando de ferramentas para usar os jogadores da melhor forma, e passou longe de ser um grande ano por parte do Abel. O Palmeiras em nenhum momento de 2024 conseguiu uma boa regularidade em termos de desempenho, variou muito, oscilou muito de um início com resquícios daquele 3-5-2 que rendeu ali o Brasileirão de 2023 na reta final, passando pela saída do Endrick, a ascensão do Estevão, e mesmo tendo alguns bons momentos ao longo da temporada, o jogo coletivo oscilou muito, e os seus piores momentos foram nas fases decisivas da temporada. A defesa, que era um ponto forte desse time, em vários momentos cedeu chances demais aos adversários. Erros repetidos foram vistos em campo. A bola parada, que era um ponto positivo do Palmeiras, não é mais um diferencial, e o Abel se apegou a algumas convicções táticas que se provaram falhas em 2024. Para o ano que vem isso tem que mudar. Agora, o terceiro motivo tem a ver com desempenhos individuais. Eu sempre falo aqui que o coletivo potencializa o individual, isso é fato. Se o individual foi tão ruim em 2024, passa muito pela parte coletiva que eu acabei de explicar. Mas não dá pra também eximir os jogadores de responsabilidade. Fato é que foi um ano bem ruim de muita gente que se criava uma expectativa. O Mike, por exemplo, sofreu com lesão a temporada inteira e não jogou. Gomes e Murilo alternaram bons e maus momentos, mas longe de serem aquela dupla de 2022. Na lateral esquerda, você teve a lesão do Piquerez e nem o Caio Paulista nem o Vanderlan conseguiram se firmar 100% e ganhar a posição. O Zé Rafael no meio campo pouco jogou essa temporada também, basicamente não teve um impacto no time. O Gabriel Menino foi outro que seguiu abaixo. O Felipe Anderson, que era para ser a grande contratação da temporada,
temporada ainda não mostrou a que veio. O Rafael Veiga teve uma reta final de Brasileirão muito interessante fazendo gol sim, mas oscilou no momento mais decisivo dos mata-matas. Fora Lázaro que não conseguiu se firmar, Dudu voltando de lesão pouco impactou no Palmeiras, o Rony que fez a sua pior temporada com a camisa do Palmeiras. Percebam quantos jogadores eu citei aqui, nem deu pra citar todo mundo, mas jogadores que oscilaram, que tiveram maus momentos e muitos que quase não fizeram a diferença em 2024 pro Palmeiras, né? Como eu disse, o coletivo ele contribui sim pra isso, mas basta ver a quantidade bizarra de chances que o Palmeiras desperdiça, por exemplo, nesse 2024, né? Com mais eficácia e com mais qualidade, dava pra ter sido melhor nessa temporada, mesmo com a desorganização coletiva. Isso é outra coisa que precisa mudar. O quarto motivo para passar o ano sem grandes títulos foi o péssimo desempenho em jogos decisivos. Não só nos mata-matas, quando o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil em razão de um péssimo jogo de ida no Maracanã e da Libertadores por conta da derrota no Newton Santos contra o Botafogo, mas no Brasileirão também. Sempre que um jogo decisivo veio pela frente, o Palmeiras não conseguiu corresponder. Contra o G5, em 8 partidas, o Palmeiras não conseguiu uma vitória. Quando a gente amplia para o G6, a única vez que o Palmeiras somou 3 pontos foi em jogo em casa contra os reservas do São Paulo com um gol no último minuto. O Palmeiras teve um péssimo desempenho e péssimos resultados contra os melhores times do campeonato. Mas quando a gente fala de jogos decisivos, eu nem falo só desses jogos contra os melhores times. Outras partidas que podem ser consideradas decisivas, como o derby no segundo turno, como a própria última rodada contra o Fluminense, tiveram atuações bastante complicadas do Palmeiras. Esse é um problema que se arrasta desde 2023 e precisa mudar para 2025. Claro que a gente não pode vencer todo jogo, mas ser saco de pancada dos melhores times do país, dos times que estão ali brigando por título, não é um sinal positivo para quem quer brigar por esses títulos. Isso inclusive foi tema de um outro vídeo aqui no canal em que eu analiso e disseco tudo isso com mais detalhes, depois vale a pena você ir lá conferir. E com isso chegamos ao quinto e último motivo da lista que eu também já mencionei aqui no Análise Verdão. O fim da cabeça fria e do coração quente no Palmeiras de Abel Ferreira. Em 2024 vimos um Palmeiras que não só demonstrou zero cabeça fria na hora de definir as jogadas, né, perdendo um monte de gols, deixando de ser aquele Palmeiras impiedoso, aquele time impiedoso, como também vimos um time que se perdeu em momentos que não poderia. Nesses mesmos jogos decisivos, o Palmeiras em algumas oportunidades perdeu a cabeça, ficou desesperado para tentar fazer um gol, afobado, errando muito, sentindo alguns resultados, o que é o oposto do que se via antes nesse time treinado pelo Abel Ferreira, ou seja, além da organização, além da qualidade, faltou frieza também para o Palmeiras em vários momentos. Para mim, esses são os 5 motivos que explicam a falta de grandes títulos nessa temporada, um vídeo que só prova como nada é tão simples quanto parece, né? Não é só mandar um ou outro embora que resolve todos os problemas, são muitos aspectos de responsabilidade de diferentes partes dentro do Palmeiras que merecem ser revistos quando a gente pensa em 2025. Mas você acha que eu esqueci de alguma coisa? Faltou mencionar algum problema, alguma coisa que precisa ser corrigida para 2025? Se sim, manda aqui nos comentários. E eu vou deixar aqui no final os 2 vídeos que eu citei ao longo desse para você se aprofundar ainda mais nas nossas análises sobre o que deu de errado no Palmeiras em 2024. Sempre, claro, com respeito, com racionalidade do jeito Análise Verdão. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer dar uma moral pra gente, inscreva-se aí porque vem muitas análises de elenco, de contratações, de mundial e muito conteúdo bacana pela frente.